Oi, bem-vindo de volta ao Prova CPA. Eu sou a Ana. E eu sou o Bruno. Hoje é o módulo 2, Produtos do Mercado Financeiro. E eu já aviso, esse é o maior módulo da prova. São quase 4 horas de aula, a gente condensou aqui, mas mesmo assim vai ser um episódio longo, então se prepara. E olha, Ana, esse módulo tem uma característica. Ele é cheio de número pequeno que cai literalmente. Verdade, percentual, prazo, alíquota. Então vale ouvir com atenção nos trechos de número. Vamos começar pelo começo, que é risco, e a professora abre com uma definição que eu gostei. Risco é possibilidade, não é certeza, não é fato, é a possibilidade de algo acontecer. E são 3 riscos principais: o de crédito, o de liquidez e o de mercado. O de crédito é o mais direto, é a possibilidade de quem se comprometeu com você não conseguir honrar, o emissor não paga. E os outros 2 ela explica com uma analogia de apartamento que ficou muito boa. Imagina que você comprou um apartamento, passou um tempo, você precisa do dinheiro e coloca à venda, só que não aparece ninguém. Ninguém mesmo, você não consegue transformar o bem em dinheiro. Isso é risco de liquidez. Você tem o patrimônio, ele vale alguma coisa, mas você não consegue acessar esse valor quando precisa. Agora muda o cenário. Você comprou o apartamento por 1 milhão porque tinha a promessa de um shopping na frente. E aí a construtora desiste, e no lugar do shopping constrói um cemitério. Você coloca à venda e aparecem ofertas: 800, 850, 900. Tem comprador, você consegue vender, só que abaixo do que você pagou. Esse é o risco de mercado. Repara na diferença. Na liquidez não tem comprador. No mercado tem comprador, mas o preço caiu. E aí vem a proteção contra o risco de crédito nos produtos bancários, que é o Fundo Garantidor de Créditos. 250 mil por CPF em cada instituição financeira, com teto global de 1 milhão. E aqui tem um detalhe prático que a professora dá e que eu nunca tinha pensado. Qual? O rendimento conta dentro dos 250 mil. Como assim? Se você aplica exatamente 250 mil e o banco quebra 2 anos depois, sua aplicação já rendeu, virou 300. Você recebe quanto? 250. Só, os 50 que renderam você perde. Por isso, na prática, quem investe pensando na proteção do fundo garantidor aplica um pouco menos que o teto, deixando espaço para o rendimento caber. Boa. Isso é conhecimento de quem trabalhou no mercado. Não sai em apostila. Bom, vamos para a renda fixa. E a primeira coisa são as 3 formas de remuneração. Prefixado, pós-fixado e híbrido. No prefixado você sabe a taxa desde o começo, 12% ao ano, e é isso, faça chuva ou faça sol. No pós-fixado a remuneração é um percentual de um indicador, 95% do CDI, por exemplo. E aqui tem uma dica visual boa: o pós-fixado sempre vem expresso em número grande, porque é percentual de outro número. 100% do CDI é pós, 12% ao ano é pré. E o híbrido junta os dois. Uma ponta que varia e uma ponta fixa. O exemplo clássico é IPCA mais 6. A inflação é a parte que varia, os 6% são a parte que não muda. Tributação de renda fixa, Bruno. A tabela regressiva. 4 faixas. Até 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. E tem o outro imposto, que é o IOF. O IOF só pega resgate com menos de 30 dias. Ele começa em 96% no primeiro dia e vai caindo até zerar no 30º. E a professora dá um recado tranquilizador: ela nunca viu a prova cobrar o percentual de um dia específico. O que cai é o conceito: resgatou antes de 30 dias, tem IOF. Depois disso, não tem mais. Títulos públicos agora. E aqui a nomenclatura mudou e ficou mais fácil. O Tesouro Prefixado é a antiga LTN. Nome novo já entrega o que ele é. O Tesouro Selic é pós-fixado, acompanha a taxa básica. E o Tesouro IPCA mais é híbrido, tem a ponta da inflação e a ponta prefixada. E existe um corte importante nessa tabela.
que separa os que pagam o cupom dos que não pagam. E cupom é o quê? É juro semestral. O título que paga cupom deposita rendimento na sua conta a cada 6 meses. O que não paga acumula tudo até o vencimento. A professora usa a imagem de dois porquinhos. Um você quebra a cada 6 meses, o outro você deixa enchendo até o fim. E o que não quebra fica mais gordo, porque o dinheiro continua rendendo em cima do que já rendeu. E daí sai um conceito que cai, o risco de reinvestimento. Explica. Quando o cupom cai na sua conta, você precisa reinvestir esse dinheiro, e não há garantia nenhuma de que você vai achar uma aplicação tão boa quanto a original. Pode achar pior, pode achar melhor. É possibilidade, por isso é risco. E dois títulos novos que caem: o Tesouro Educa Mais, que depois da acumulação paga por 5 anos para bancar a faculdade de um dependente. E o Tesouro Renda Mais, para a aposentadoria, que paga em 240 parcelas mensais, 20 anos. E os dois remuneram o IPCA mais uma taxa, então protegem o poder de compra. E o aviso que a professora repete: Tesouro Direto não é aplicação, é a plataforma. Você investe através dela, em um título. Poupança, Bruno, tem duas regras e um detalhe que derruba a gente. A regra é o gatilho de 8,5% na Selic. Acima disso, poupança rende 0,5% ao mês mais taxa referencial. Igual abaixo de 8,5, passa a render 70% da Selic mais taxa referencial. E o detalhe é a data de aniversário. Isso, o rendimento só é creditado na data em que você depositou, resgatou um dia antes, não recebe nada daquele mês. E ainda tem o cálculo sobre o menor saldo do período. Se você tirou dinheiro no meio do mês, é sobre o valor mais baixo que o rendimento incide. Agora os títulos bancários: CDB, RDB e RDC. O CDB é o mais conhecido, Certificado de Depósito Bancário, emitido por bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial, de investimento e pela Caixa. E o RDB, qual a diferença? Uma só, mas decisiva. O RDB é inegociável e intransferível. Você não consegue vender antes do vencimento, de jeito nenhum. Enquanto o CDB tem mecanismos de saída antecipada. E o RDC é o Recibo de Depósito Cooperativo, que é o instrumento exclusivo das cooperativas de crédito. Os três seguem a tabela regressiva. E aí vem os isentos, que são a parte mais querida do módulo. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, as duas isentas de imposto de renda para a pessoa física. E as duas com fundo garantidor de créditos, porque quem emite é banco. E por que o governo dá essa isenção? Para direcionar dinheiro, o banco capta com você e é obrigado a emprestar para o setor imobiliário, no caso da imobiliária, ou para o agronegócio, no caso do agro. A isenção é o incentivo para você aplicar ali. E tem a terceira letra, que é a pegadinha. A letra de crédito do desenvolvimento. Só o BNDES pode emitir, e ela não tem fundo garantidor de créditos. Essa diferença cai. Debentures. Aqui muda o emissor. Sim, até agora a gente falou de títulos de banco. Debenture é título de empresa. Petrobras, Vale, qualquer companhia que precise captar. E como não é banco, não tem fundo garantidor de créditos. Se a empresa quebra, você fica no calote. A debenture comum é tributada pela tabela regressiva, mas existe a debenture de infraestrutura, que é isenta para a pessoa física. Por que a isenção? Porque a empresa está financiando obra que beneficia o país: energia, estrada, saneamento. O governo abre mão do imposto para tornar o título mais atrativo. Mas atenção, isenta de imposto continua sem garantia. O risco de calote é o mesmo. E ainda tem as conversíveis e as permutáveis. As duas viram ação no fim. A diferença é de qual empresa. Conversível vira ação da própria emissora. Permutável vira ação de outra empresa. E o par que mais confunde com as letras de crédito, certificado de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Qual a diferença para a letra de crédito, já que os dois são do mesmo setor? Quem emite? A letra é emitida por banco, então tem fundo garantidor. O certificado é emitido por companhia securitizadora, que não é banco, sem garantia nenhuma. E como funciona a securitização?
A professora dá um exemplo bom. Uma construtora vendeu um condomínio todo parcelado e vai receber ao longo de 5 anos. Mas ela quer construir outro prédio agora, e não tem caixa. Então ela pega esse direito de receber, Empacota, chama de certificado e vende no mercado. Quem compra passa a ter o direito de receber daquelas parcelas, e o dinheiro da venda entra no caixa da construtora hoje. No agronegócio é a mesma lógica, com o direito de receber pela safra. Os dois são isentos de imposto de renda, e os dois têm o risco de os devedores originais não pagarem. Vamos para a renda variável, ações. Ação é a menor fração do capital de uma empresa de capital aberto. Ao comprar, você vira sócio. E aqui tem uma observação da professora que eu achei ótima e que quase ninguém fala. Manda. Ação não tem risco de crédito. Por quê? Porque calote é quando alguém prometeu te pagar e não paga. Em ação você é dono, não é credor. Se a empresa quebra, o prejuízo é seu porque você é sócio, não porque alguém te deu um calote. Então em ação sobram dois riscos, o de liquidez e o de mercado. Exatamente. Tributação de ações agora, são duas alíquotas. Operação comum, comprar e vender em dias diferentes, 15% sobre o lucro. Que a prova chama de swing trade, e day trade, comprar e vender no mesmo dia, 20%. E existe uma isenção, mas só para a operação em dias diferentes. Se o total de vendas no mês ficar abaixo de R$ 20 mil, o lucro é isento. E presta atenção nesse ponto, porque é onde erra. O critério é o total de vendas, não o lucro. Isso é importante. Você pode ter vendido 25 mil e lucrado R$ 500. Passou dos 20 mil, paga imposto sobre os 500. E comprar e vender no mesmo dia nunca tem isenção, nunca. O day trade nunca é isento, e quem paga é o investidor, via DARF, até o último dia útil do mês seguinte à venda. Tipos de ação, Ana. Ordinária, final 3, dá direito a voto. O foco é controle e gestão. Preferencial, final 4, não dá voto mas tem preferência no recebimento de proventos. O foco é dinheiro no bolso. E a Unity, final 11, que é um pacote. E tem uma composição que cai, uma Unity equivale a uma ação ordinária mais duas preferenciais. E os certificados internacionais. O brasileiro é negociado aqui na nossa bolsa e representação de empresa estrangeira. E o americano é o inverso, negociado nos Estados Unidos, representando a empresa não americana. É como a Petrobras aparece por lá. Proventos, dividendo e juros sobre capital próprio. Dividendo é isento para o acionista. Juros sobre capital próprio tem retenção de 15% na fonte. É porque a empresa escolheria pagar o que é tributado para o investidor? Porque para ela é despesa, e despesa reduz o lucro tributável dela. Ela ganha do lado dela e o fisco cobra do lado do investidor. Eventos corporativos. E aqui tem uma explicação que amarra bem. O grupamento, o implit, junta ações. 10 ações de R$ 1 viram uma de 10. E para que serve? Para afastar o preço do zero, uma ação de R$ 1 que cai, chega a centavos e pode virar pó. Uma de R$ 10 tem muito mais chão até o zero. E o desdobramento, o split, é o contrário. Uma ação de R$ 100 vira 10 de 10. Para aumentar liquidez e facilitar a entrada do pequeno investidor. E nos dois casos o patrimônio do investidor não muda, muda só a quantidade. Tem ainda a bonificação, que é receber ações novas de graça, e a subscrição, que é o direito de preferência de comprar novas ações no follow-on. E se o acionista não exercer a subscrição nem vender esse direito, ele vira pó. Governança agora, que é um bloco curto mas cheio de número. Os 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E vale entender equidade, que é dar a mesma informação a todos, para que ninguém decida em desvantagem. E os 2 mecanismos que caem juntos: tag along e drag along. Tag along protege o minoritário. Se o controle é vendido, o novo controlador tem que oferecer ao minoritário no mínimo 80% do que pagou ao controlador. E no novo mercado esse percentual é 100%. Drag along é o oposto. É cláusula que arrasta o minoritário para a venda, obrigando ele a vender junto. E protege quem?
o controlador. Sem ela, um grupo pequeno de minoritários poderia barrar a venda da empresa. As ações em livre circulação são as que sobram fora do controle, excluem as dos controladores, as dos administradores e as em tesouraria. É o que o mercado chama de free float, e os 3 níveis. Nível 1, foco em transparência, exige no mínimo 25% em circulação. Nível 2, foco em direitos ampliados, permite ação preferencial, mas exige tag along de 100% para as ordinárias e no mínimo 80% para as preferenciais. Em novo mercado, que é o nível máximo, só pode ter ação ordinária. Como só tem ordinária, todo mundo vota e todo mundo tem 100% de tag along. Fundos de investimento. E a professora resume numa imagem que ajuda. O fundo é uma caixinha. Constituído como condomínio, junta dinheiro de muita gente, o gestor sai comprando ativos e coloca dentro da caixa. E quem investe compra cotas, que são frações do patrimônio. 2 personagens que caem separados, administrador e gestor. O administrador é o síndico, responde legal e operacionalmente, calcula o valor da cota, cuida da documentação. O gestor é o cérebro, decide o que comprar e vender, dentro da política de investimento. Taxas. A de administração é um percentual sobre o patrimônio, e tem um detalhe de prova aqui. Qual? Ela é expressa anualmente, mas calculada diariamente. E a taxa de performance é cobrada quando o fundo supera um benchmark. E aqui entra uma distinção que eu não conhecia. Fundo ativo e fundo passivo. Isso, fundo ativo tem por objetivo superar o índice de referência, e por isso pode cobrar performance. Fundo passivo só quer acompanhar o índice. E como ele não promete superar nada, fundo passivo não tem taxa de performance. E as taxas de ingresso e de saída existem no conceito, mas caíram em desuso no mercado, porque tornam o fundo menos competitivo. Os tipos de fundo e seus percentuais mínimos. Renda fixa, no mínimo 80% em ativos de renda fixa. Ações, no mínimo 67%. Cambial, no mínimo 80% em ativos ligados à moeda estrangeira. E o multimercado, que é definido pela negativa. Boa forma de dizer, ele não pode ter 80 em renda fixa, não pode ter 67 em ações e não pode ter 80 em moeda. Se tiver, ele deixa de ser multimercado e vira um dos outros. E o fundo de garantia de locação imobiliária, que não é investimento. Não é mesmo, é serviço. Funciona como fiador, o inquilino paga uma taxa e o fundo garante o aluguel ao proprietário em caso de calote. Tributação de fundos, que é onde mora a maior confusão. Primeiro, a classificação. Fundo de longo prazo é o que tem carteira com prazo médio acima de 365 dias. E ele segue a tabela regressiva completa, de 22,5 até 15. Fundo de curto prazo tem carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias, e a tabela dele só tem 2 faixas, 22,5 até 180 dias e 20% acima disso. Repara que no curto prazo a menor alíquota é 20, não 15. E aí vem o come cotas. Antecipação de imposto, 2 vezes por ano, no último dia útil de maio e de novembro. E tem uma regra que amarra tudo, o come cotas é sempre cobrado na menor alíquota da tabela do fundo. 15% no fundo de longo prazo, 20% no de curto prazo. E no resgate você paga complemento, para chegar na alíquota que o prazo realmente exige. E o fundo de ações fica fora disso tudo, alíquota única de 15% no resgate, e sem come cotas. Fundos imobiliários são fundos fechados, com cotas negociadas na bolsa, e classificados como renda variável. E o atrativo é o rendimento mensal. Por lei eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro caixa apurado semestralmente, mas na prática quase todos pagam todo mês. E a tributação tem 2 partes que a prova adora separar. O rendimento mensal é isento para a pessoa física, com 2 condições: o fundo precisa ter mais de 50 cotistas e as cotas serem negociadas exclusivamente em bolsa. E o ganho de capital, quando você vende a cota com lucro, é tributado em 20%, sem isenção por volume. E os tipos: tijolo, que tem imóvel físico e ganha aluguel; papel, que tem título de dívida imobiliária e ganha juros; e híbrido, que mistura os dois.
Previdência. E a professora abre com uma frase que resolve muita confusão. Previdência é um fundo. Exato. É a mesma caixinha, com ativos dentro. O que muda é o objetivo e algumas regras. E a primeira regra é a diferença entre os dois planos. No plano gerador de benefício livre, o imposto no resgate incide sobre o valor total, principal mais rendimento. É porque alguém escolheria isso? Pelo benefício fiscal, ele permite abater as contribuições até 12% da renda bruta anual. E com uma condição: só serve para quem faz a declaração completa. No vida gerador de benefício livre é o contrário, não tem abatimento, mas no resgate o imposto incide só sobre o rendimento. Agora a parte que mais confunde no módulo inteiro: os dois regimes de tributação. Progressiva e regressiva. E a professora dá uma mnemônica que funciona. Conta. Regressiva é por tempo, progressiva é por valor. A progressiva segue a tabela do imposto sobre salários, de 0 a 27,5%, e a alíquota cresce conforme o valor do resgate. A regressiva começa em 35% e cai conforme o tempo, até 10%. E atenção aqui, porque existem duas tabelas regressivas diferentes na prova. Verdade. A da renda fixa vai de 22,5 a 15, a da previdência vai de 35 a 10. Mesmo nome, números completamente diferentes. E a portabilidade, que permite trocar de plano sem resgatar e sem pagar imposto. Podendo inclusive trocar o regime tributário, mas só num sentido, da progressiva para a regressiva. E por que não pode voltar? Porque na progressiva existe faixa de isenção. Deixar sair da tabela aqui pode ser isenta para aqui tem piso de 10% é permitido, mas o caminho de volta não. E duas informações que fecham previdência, ela não tem come cotas, mesmo sendo fundo. E a taxa de carregamento, que incidia na entrada ou na saída, caiu em desuso. Reta final, produtos de financiamento. E a lógica inverte. Até agora a gente falou de guardar dinheiro, aqui é pegar emprestado. E a avaliação de quem pega muda de nome. Para a empresa, governo e produto é rating, atribuído por agências como as três grandes. Para a pessoa física é o score, aquela pontuação de 0 a 1000 que prevê a probabilidade de você pagar em dia. E junto com o score vem a comprovação de renda, que responde outra pergunta. Bom, a distinção: o score diz se você costuma pagar, a comprovação de renda diz se você tem como pagar aquele valor. Os produtos. Empréstimo é dinheiro sem destinação, você usa como quiser. Financiamento tem destinação específica, e o bem comprado costuma ser a garantia. Leasing é arrendamento. A instituição compra o bem e aluga para você, e ao fim do contrato você pode comprar, devolver ou renovar. Cartão de crédito é crédito rotativo de curto prazo. Cheque especial é limite pré-aprovado ligado à conta, fácil de acessar e com juros altíssimos, feito para emergência curta. E o consignado, que tem os menores juros, porque a parcela é descontada direto na folha ou no benefício. Menos risco para o banco, taxa menor para o cliente. E fechamos com serviços bancários, que é decoreba rápida. Horário de atendimento ao público, de 10 às 16. Fila, até 15 minutos em dia normal, até 30 em véspera de feriado, e o cliente pode pedir comprovante do horário de chegada. Atendimento prioritário para gestante, idoso e pessoa com deficiência. E não é boa prática, é regra. E os dias sem atendimento definidos pela Federação dos Bancos, o último dia útil do ano, para balanço, e os dias de carnaval. Ana, esse módulo é gigante. Se você tivesse que salvar 6 coisas, quais seriam? Primeira, os 3 riscos. Crédito é não pagar, liquidez é não achar comprador, mercado é achar comprador só que a preço ruim. Segunda, quem tem fundo garantidor e quem não tem. Tem poupança, CDB, RDB, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Não tem letra de crédito do desenvolvimento, debenture, e os certificados de recebíveis. Terceira, ação não tem risco de crédito, porque você é dono e não credor. Quarta, os mínimos dos fundos, 80 em renda fixa, 67 em ações, 80 em cambial, e multimercado é o que não se encaixa em nenhum. Quinta, come cotas em maio e novembro, sempre na menor alíquota, e fundo de ações não tem. E sexta,
Na Previdência, regressiva é por tempo, progressiva é por valor, e são duas tabelas regressivas diferentes na prova. É isso. Módulo 2 fechado. Bons estudos, e até a próxima!